Me pega um pouco isso de querer reconectar a seleção com o torcedor. Tenho um pouco de medo, pensando no que a gente estava falando antes aqui, do Rafinha não ser convocado, tal. Tenho um pouco de medo de algumas decisões serem feitas com esse objetivo. Jogar pra galera, né? Eu acho que a convocação, sinceramente, é uma mistura disso. Do que ele quer com o jogar pra galera. Ah, vocês estão pedindo? Então eu vou convocar. Mas vocês veem muito problema nessa tentativa? Porque, por exemplo, vamos lá numa parada prática. Eu só não quero que ele se perca. Eu acho que ele não vai se perder, mas eu acho que ele precisa ter um pouco de amparo, assim, de abraço das pessoas. Cara, há uma crise, né? Há uma crise de identidade, de reconhecimento, isso aí não dá pra negar. Além de ganhar, eu acho que vai precisar jogar legal e tal, mas eu acho que tem que dar motivo para as pessoas agora voltarem a... Pô, eu vou querer ver porque o jogador do meu time tá lá. Ou porque tem a curiosidade do Estevão, ou porque tem o Pedro, ou porque tem o Gerson. O Gerson ficou na dúvida... Mas isso é o melhor para a seleção brasileira, para resultados, porque nesse momento a seleção precisa de resultados. Há momentos históricos para isso. Você tem uma dúvida ali, por exemplo, Gerson ou Andreas Pereira. Essa foi a dúvida. E ele escolheu o Gerson. Na bola hoje há muita diferença? Acho que não. Estão jogadores parecidos. Os dois estão jogando muito. Cara, na bola dividida, ele trabalhou com o Gerson, há uma confiança, o Gerson tá bem, e, putz, há um momento de abraço popular. Eu acho que, na dúvida, vale. Por exemplo, entre o Estevão e, sei lá, pega um exemplo qualquer. O Estevão e o Luiz Henrique, os dois jogam no Brasil. É que os dois jogam aqui, mas se tivesse um terceiro elemento... legal, por exemplo, agora no domingo. Eu entendo que a gente teve momentos muito interessantes. O Filipão abusou disso e fez muito bem em 2001, em agosto, contra o Paraguai, 2-0 no Olímpico, quando ele faz uma escalação mais gaúcha e gremista. Geográfica, botando o Tinga, Marcelo e Paraíba, mas que 3 meses antes tinha ganhado com o Tite uma ótima Copa do Brasil contra o Corinthians. O Leão fez um pouquinho antes, em abril de 2001, quando ele falou aquela bobagem, isso eu sempre achei bobagem, não, a seleção precisa se reconectar com o torcedor brasileiro, vamos fazer uma base brasileira. Não era o caso, o Brasil só empatou com o Peru no Morumbi. O Lazzaroni ganhou a Copa América com escalação altamente carioca, né? Porque ele era o técnico na fase final, e ele foi detonado porque não convocava o Charles do Gol, que era campeão brasileiro 4 meses antes da Copa América nos Jogos de Salvador. Tem escalações geográficas que não dão tão certo. Um ano antes deu certo. O Bernardo na semifinal contra o Uruguai no Mineirão da Copa das Confederações. Contra a Alemanha parece que não deu certo, mas a culpa é só do Bernardo jogando no Mineirão. Então, é casos e casos. Eu acho que, por exemplo, a gente tá vendo os goleiros fazendo aquecimento, tá? Se é pra jogar pra galera... O Alisson não é mais titular, não é nem convocado, inclusive. E tem o Bento... As pessoas acham que o Alisson é horroroso. E o Bento... Não é que o Alisson não merece ser titular. As pessoas acham que o Alisson é horroroso. Que é um absurdo. E tem o goleiro que está absolutamente em casa nesse momento, que ele cresceu no CT do Caju. Eu acho que Bento, assim, só se fosse uma escalação totalmente geográfica mesmo. O jogar pra galera não é você ignorar a realidade e fazer loucuras. De novo, ele não tá levando... Quando ele leva Estevão, Luiz Henrique, Pedro e Gerson, é inquestionável. Os 4 aqui não tem questão. Eu convocaria também. São necessidades, eu diria até. O Gerson, beleza, tinha uma disputa ali com o Andreas Pereira, mas o Pedro não tem disputa com ninguém, porque ninguém faz o papel dele. Sim. O Estevão e o Luiz Henrique acho que estão pedindo passagem há muito tempo. Os dois jogam no Brasil. Então... Diga, Monique. Não, só para acrescentar no debate de vocês aí, eu acho que tem um ponto que faz diferença nessa convocação de agora do Dorival, e aí, é claro, a gente pode levantar o ponto de ter jogadores que estão vivendo boa fase no futebol brasileiro, atuando no Brasil, e que isso possa trazer uma aproximação com o torcedor, enfim. Mas é também uma convocação atípica porque é o início de temporada na Europa. Tanto que o Dorival fez a convocação de uma forma diferente. Normalmente, nos últimos anos, assim, pelo menos desde que eu acompanho a seleção há pelo menos 8 anos, eu não me lembro da seleção atrasar a convocação em relação àqueles 15 dias em que eles precisam comunicar aos clubes. Raramente acontece da CBF enviar a lista aos clubes e não anunciar a convocação antes. E aí ficar aquela coisa de vazar os nomes, enfim. Isso aconteceu dessa vez e um dos motivos foi esse, porque naquela semana em que eles tinham que anunciar na sexta-feira, algumas ligas estavam começando. Então foi uma opção da comissão técnica segurar um pouco mais. Eles fizeram uma lista larga de 35 a 40 nomes e tentaram empurrar um pouco mais para frente, ganhar uma semana para, por exemplo, poder assistir pelo menos a 2 rodadas da Premier League para tomar as decisões. Então, é uma convocação atípica nesse sentido.
sentido em que temos o futebol brasileiro com os jogadores já em atividade, e até por esse motivo o Rafinha não veio. Talvez ele pudesse trazer o Rafinha e usar no jogo contra o Paraguai, sim, mas pelo que me passaram aqui, pelo que eu conversei com pessoas da comissão técnica da seleção, não faria sentido para eles deixar o Rafinha parado por 10 dias num início de temporada em que o jogador já está vindo de um longo período sem atuar, para jogar só o último jogo. Então eu acho que a gente tem que levar em consideração, é claro que se abre o debate, e um debate que eu acho que se abriu foi depois a convocação do Lucas Moura para a vaga do Savinho. Muita gente questionou, que eu vi acompanhando a opinião dos torcedores em rede social, porque o Matheus Pereira, por exemplo, não recebeu uma oportunidade, jogador do Cruzeiro, mas o Dorival traz o Lucas Moura, traz experiência, traz um jogador que ele confia. A gente pode lembrar que a primeira convocação dele também, ele traz uma lista com vários jogadores que já tinham trabalhado recentemente com ele em Flamengo ou em São Paulo. Então acho que são vários componentes, não só essa coisa de jogar pra galera, né? Sim, com certeza. Acho que são vários. E, assim, até a lembrança que você traz, né, do início de temporada europeia, de não fazer sentido deixar o Rafinha 10 dias parado, eu acho que, pensando com lógica, faz muito sentido, tá? Só que, como é que você diz pro jogador que você tá convocando outros dois que vão brigar com ele diretamente pela vaga, que os outros dois vão ser convocados e que você não vai ser convocado, para não te prejudicar? Me dá um negócio. Mas o Dorival ele não pode fazer as escalações para não magoar fulano, Beltrano, enfim, eu acho que ele também tem que testar, e o momento era dos dois. Não, mas eu não tô dizendo que não é para magoar. Eu tô dizendo numa explicação. Assim, explicação delicado. Jogador, ela é difícil. É muito difícil, mas muito eu acho legal que esse cargo exige decisões. Total. Esse cargo exige decisões difíceis, não tem muito o que fazer, né? Não tô dizendo a decisão do Dorival, eu tô dizendo a aceitação do Rafinha. É difícil também. Porque tá bom, pensando Se fosse hoje, eu não sei se ele tomaria essa decisão. Se fosse hoje. Vendo esses últimos jogos do Rafinha. É porque muita gente, depois dos últimos jogos, tá entendendo que o Rafinha tem qualidade, sim. Aliás, porque o Rafinha antes deu uma era entrevista visto como uma aberração, né? O Rafinha, aliás, deu uma entrevista muito legal a Hack, eu acho, lá na Espanha, falando que começou a fazer terapia, porque quase foi embora, inclusive, do Barcelona, porque o futebol, ele... E o Xavi não queria o Rafinha desde o destrói início. de alguma forma. A história dele no Barcelona é muito legal. Ele passou de rejeitado pelo Xavi a depois titular do próprio Xavi. E agora, nas mãos do Hans Flick, uma peça mutante fantástica. Acho que ele não queria ninguém, né? Todo jogador o Xavi não queria, cara. É impressionante. Eu achei bem legal o fato dele preterir o Rafinha a Dembélé em vários momentos, inclusive dentro das próprias partidas em que o Rafinha jogava mais, em vez de ele substituir o Dembélé, ele substituiu o Rafinha. E o Dembélé, mesmo com o Xavi pedindo, foi pro PSG e fez gol em cima do Xavi na Liga dos Campeões. Eu achei um plot twist muito interessante. De fato. A bola pune, né? De fato. Ô, Monique, queria que você trouxesse, já que a gente... Só rapidinho, porque sobre os homens de confiança, eu lembrei que quando o Arthur Elias assumiu a seleção feminina, a primeira convocação dele, recheado de jogadores do Corinthians, que eu acho que era uma obviedade, e ele foi... muito criticado. Ele foi criticado por ser paneleiro, por ser não sei o quê, né? Enfim. Não, a crítica do técnico do Palmeiras na época, foi assim... Mas não foi só dele, não. Foi de muita gente. Não, mas do Palmeiras foi um pouco demais. Foi ruim, mas ela aconteceu, não aconteceu? E no final das contas, Mas eu acho a comparação complicada. Calma, vou chegar lá. Eu acho que no fundo tudo é sobre confiança. No final, na bola dividida, você vai em quem você confia. Sim, mas no caso não tem bola dividida na seleção feminina, porque a gente não tem muitas atletas. Então a gente concorda que a gente não tinha, por exemplo, uma brasileira. Tudo bem. Por exemplo, na Liga dos Campeões com então, beleza, não tinha bola dividida e era mais óbvio ainda, e mesmo sendo óbvio, ele foi criticado. Foi criticado porque as pessoas querem achar Ok, mas no caso do Dorival tem bola dividida, eu acho justo que na bola dividida ele vai em quem ele confia. Porque assim, ele tá ali pra todo mundo, isso. né? Eu também, isso eu também concordo. Gente, isso da história do Tainá? Não só do futebol, concordo, né?